Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 233º Dr. Apple News. Toda sexta-feira, um abraço especial aí para o Renato, para o Gilberto, para o Antônio, para o Sandro, Davi, sempre mandando sugestões de pauta para mim aqui. Obrigado. Vamos lá para as nossas notícias. Essa semana não foi uma semana tão agitada de novidades muito grandes, mas temos algumas coisas interessantes para tratar aqui. Então a gente tem nas notícias históricas, né, 9 de março de 96, a Apple encerrando um programa chamado eWorld. Foi a primeira rede social. A Apple tinha inventado esse eWorld para poder conectar ali com os seus fornecedores, e depois acabou abrindo isso para o público, né? Onde você podia ter acesso a informações, etc., trocar informações. O mundo não estava ainda preparado para esse tipo de rede social, né? Em 96 ainda. Então foi uma das primeiras empreitadas que a Apple fez, e que estava muito à frente do tempo, acabou não vingando, né? Depois nós temos em 97, o Steve Jobs já tinha voltado para a Apple, né? A Apple lançando o macOS 8. Por que é tão importante o macOS 8? Porque era para ser o macOS 7.7, né? E na última hora o Steve Jobs resolveu mudar para macOS 8. Por quê? Porque o CEO anterior tinha feito um acordo com os chamados Mac clones. Então, a outra empresa que fazia outro computador poderia ter a licença do sistema operacional, do macOS. Só que do macOS 7 era o que estava no contrato. Então, para poder acabar com essa história de clone que estava atrapalhando as vendas das máquinas da própria Apple, o Steve Jobs falou assim: não, para que você vai lançar o macOS 7.7 e continuar preso nesse contrato aí que está me atrapalhando? Então vamos lançar o macOS 8 e aí acaba o contrato. Eles vão continuar trabalhando com o Mac antigo, mas as pessoas vão passar para o macOS 8 e acabou. Esse contrato não vai ter mais validade. Olha que sacada importante dele aí para questão da saúde financeira da Apple, que naquela época estava um caos, né? iPad 2, quem não se lembra disso, né? 2011, 11 de março de 2011. A Apple já tinha lançado o iPad 1 um ano atrás, né? 2010, e em 2011 veio o iPad 2. Esse sim um produto, né? Porque o primeiro iPad era assim como o primeiro iPhone, o iPhone Classic. Era meio que um protótipo, né? Pô, vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que isso vai ter aceitação do público. E foi o maior sucesso de vendas da história da Apple. Vendeu 1 milhão de unidades na metade do tempo do iPhone. Então foi um negócio assim realmente estrondoso, né? E ele veio mais bem acabado, o mesmo preço, com uma tela melhor, com acabamento arredondado, um alto-falante com uma grelha maior, que o som se propagava melhor, enfim. É um produto mais bem elaborado, né? E um baita de um sucesso. Até hoje, né? Bom, agora vamos para as notícias da semana. A gente tem a Apple comprando a Darwin AI, uma empresa canadense de inteligência artificial, mais uma empresa que a Apple compra com essa questão de inteligência artificial. Com certeza a gente vai ter grandes novidades ali no iOS 18 e no 19, né? Porque a Apple deve aproveitar todo esse conhecimento dessas empresas para poder trazer recursos novos, né, para dentro dos sistemas operacionais. Então a gente está com uma expectativa alta aí para esses próximos sistemas operacionais, principalmente o iOS 18 que vem esse ano, e promete uma mudança um pouco mais profunda do que as que vêm sido feitas no ano passado, nos anos anteriores, né? A Apple começa a fazer a sua montagem do iPhone no Brasil. Existe uma fábrica da Foxconn em São Paulo, se não me engano em Jundiaí, né? E que lá fazia alguns produtos, depois parou, né? Agora parece que está voltando para tentar reduzir um pouco do preço por conta de valor de impostos de importação e etc. A Apple parece que vai vai tentar reduzir o preço. Eu duvido muito, né? Porque na verdade o preço do iPhone aqui no Brasil é o dobro. Se você fizer a conversão e voltar para o dólar, né? É o dobro do que é vendido lá nos Estados Unidos
não sei dizer exatamente por quê. Sei que tem a questão de imposto, sei que, né, o Brasil é um país muito caro para você poder vender as coisas, produzir as coisas, mas eu não sei exatamente qual que é a conta maluca que eles fazem, que é botar um zero no final, né? É como eu costumo dizer aqui. Mas enfim, se for realmente baixar um pouco o preço, é uma boa notícia, porque realmente as coisas da Apple aqui no Brasil são extremamente caras, né? Apple Vision Pro, aí pessoal, vai lançar o Apple Vision Pro para outros países, mas não fique tão animado porque o Brasil não está nessa listagem, né? Rolou uma atualização do sistema operacional que vai entrar novos idiomas, então vai entrar o cantonês, o chinês, o inglês australiano, o canadense, o inglês japonês, o inglês de Singapura, coreano, alemão, francês, né? E o Brasil com certeza vai demorar mais um bom tanto para poder chegar aqui. Mas enfim, esses países aí vão provavelmente em breve já vão conseguir fazer a compra do Apple Vision Pro no próprio país. A Apple lança primeiro nos Estados Unidos, faz o teste e depois vai expandindo a operação para outros países, né? MacBook Air M3, o pessoal aí estava esperando, né? Agora está comprando e os reviews têm sido muito bons, né? Principalmente na questão do desempenho da máquina, não só por conta do processador, que a gente já sabe que é muito bom, mas por conta do SSD, o armazenamento é muito mais rápido comparado com o M2. Para vocês terem uma ideia, a comparação que foi feita aqui faz com que o armazenamento a gente tenha uma aferição de leitura e gravação. Na leitura ele é 33% mais rápido, na leitura ou na gravação, deixa eu só ter certeza aqui, cadê aqui? Não, na escrita, na escrita, na gravação, né, 33%, ou seja, um terço mais rápido do que o M2, e na leitura é 82% mais rápido. Olha só que diferença, realmente é um avanço muito grande. Se você compra o de 256, por exemplo, são 2 chips de 128. Então isso acaba dividindo a demanda para 2 equipamentos ali também. Talvez seja mais barato até para a Apple, né, dividir em 2 menores do que um grandão. Enfim, você acaba aí agradando todo mundo, né? Mas enfim, o importante é que o equipamento realmente é muito rápido, né? Bom, a Apple, como a gente já sabe, a última atualização do sistema operacional fez com que abrisse as portas ali para instalação de aplicativos fora do App Store, mas isso só lá na União Europeia. Em outros países que não estão dentro dessa União Europeia, isso não vai ser possível, mesmo com a atualização. E a União Europeia queria que a Apple oferecesse a oportunidade de instalar aplicativos fora da App Store em outras lojas de aplicativos. Então ela queria criar uma concorrência de loja de aplicativo. E a Apple, muito esperta, falou assim, tá bom, eu vou liberar a instalação fora da App Store, mas não vai necessariamente ser através de uma outra loja de aplicativo. Se quiser instalar de um site qualquer, por exemplo, assim como é no Mac, né, você entra no site e tal, baixa o programinha e consegue instalar, vai conseguir também. Então eu acho que é uma estratégia da Apple para não criar uma concorrência da App Store. Quem que vai se interessar em colocar numa loja, sendo que pode vender do próprio site, a não ser que a loja faça um trabalho de divulgação, de marketing, assim como a App Store faz, né? E aí você paga as taxas para poder estar dentro da loja da Apple, né? Então é uma estratégia interessante, mas eu acho muito ruim para o equipamento, né? Infelizmente. O pessoal fala, devia ser aberto e tal, mas aí você pega o Android, por exemplo, que é aberto, a quantidade de ameaça que tem, a quantidade de problema, de vírus, de aplicativo malicioso, porque não tem ninguém que está olhando isso, né? Lá na App Store, pelo menos, passa pelo crivo dos técnicos da Apple, ou todo o código, né, para ver se o aplicativo não vai fazer nada de errado. E ainda assim, às vezes, alguma coisa passa, né? Então, imagina, se liberar, eu acho que o equipamento fica mais vulnerável, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Bom, a gente tem aqui uma patente da Apple de um equipamento que você coloca na roupa ou na mão, né? Como se fosse um botão, uma telinha com um botão. A gente tem o The Human, né? Que é uma empresa de pessoas que saíram da Apple e montaram essa empresa, o The Human, onde o computador vai ser só isso aí. Ele vai projetar na sua mão ou numa tela e tal o que está acontecendo e você só fala, interage falando com ele, né? Vocês devem ter visto, esse vídeo rodou um monte de lugar e tal, o matador do iPhone, aquela coisa toda. Enfim, a Apple está desenvolvendo um dispositivo que você põe na mão, como esse desenho aqui, e de acordo com a situação ele vai virar um botão, né, um equipamento de input que vai mudar de acordo com a situação. Então, por exemplo, se você está perto do HomePod, ele vai virar o botão do play, por exemplo, para você poder começar a tocar música. Ou se você chega perto de uma, sei lá, de uma lâmpada que tem automação, você vai poder acender essa lâmpada apertando o botão. O botão sozinho, ele vai mudar de função de acordo com a proximidade dos equipamentos. Bem interessante. Olha lá, perto da lâmpada, para poder fazer o pagamento, por exemplo, de um produto numa loja, etc. Né? Bem legal, bem interessante esse conceito. A gente tem um outro conceito aqui, que são câmeras em várias posições do equipamento, né? No começo, assim, você fica, por que, né? Câmera embaixo, câmera em cima? É porque a ideia da Apple é que não vai ter embaixo e não vai ter em cima, né? Se você tem um equipamento dobrável, que é inteiro tela, você pode usar para qualquer lado, né? A gente tem esse problema com o iPad, por exemplo. Às vezes você está com o iPad de ponta cabeça, você faz uma chamada lá, a câmera está embaixo, aí você tem que desvirar, né? Então eles querem colocar câmera em vários pontos, né? Para que não importa, não importa onde como que você esteja com o produto, né? Vai sempre ter uma câmera para poder fazer o teu Face ID, por exemplo, ou para poder fazer uma conferência, um FaceTime com outras pessoas. Muito interessante, né? O que será que a Apple está aprontando com isso? E para encerrar a questão das patentes de hoje, essa é uma patente que a gente já vem falando há muito tempo, mas a Apple agora realmente parece que conseguiu fazer funcionar direito. Existe um termômetro de temperatura intracorporal, né, aquela temperatura que a gente realmente mede com o termômetro no sovaco, dentro da boca, né, para poder fazer a medição de temperatura. Sabe aquele equipamento quando você vai no pronto-socorro, que a pessoa coloca lá aquele negócio na sua testa, dá 3 segundos ela já sabe a sua temperatura? Ser alguma coisa parecida com aquilo ali, né? Então, algum sensor que deve ter dentro do Apple Watch que vai ser capaz de fazer essa medição intracorporal da temperatura, né? Muito legal, eu acho que quanto mais sensores nessa parte de saúde a Apple colocar no Apple Watch, mais legal vai ser, mais apelo vai ter, muito mais gente vai querer comprar, né? De repente até para as crianças, né? A criança tem febre toda vez, fica gripado, então bota o Apple Watch ali, já mede a temperatura e acabou o problema, já sabe o que tem que fazer, né? Legal, pessoal, então a gente encerra o Dr. Apple News dessa semana com essas notícias. A gente se vê na semana que vem. Peço que vocês compartilhem o meu trabalho com outras pessoas, convide para acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos que a gente tem ali disponível para se matricular e também os meus contatos para que vocês possam ter uma aula VIP, tirar uma dúvida, resolver algum problema técnico com qualquer produto da Apple. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.